Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Oliveira Imóveis. E para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Oliveira, muito prazer. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto importante. Portugal vive ou não vive numa bolha imobiliária? A gente vai falar desse assunto logo depois da vinheta. Então bora lá! Então, pessoal, no vídeo de hoje, bolha imobiliária. Esse assunto é ou não é uma verdade? Como é que tá o boom dos imóveis aqui em Portugal? E eu vou deixar para responder essa pergunta só no final do vídeo. Mas eu vou trazendo aqui algumas informações para vocês. Hoje, Portugal tem um dos menores índices de preço dos imóveis da Europa. Da Europa não, da União Europeia, para ser mais específico, colocando a Europa, a gente está colocando todo o leste europeu também, e lá realmente os preços são muito baixos. Mas para a União Europeia, como uma forma geral, Portugal tem um dos índices dos preços dos imóveis mais baixos. Então a gente ainda vê muita margem para poder os preços dos imóveis ainda crescerem e se equipararem com os preços de imóveis de outros países aqui da União Europeia, que pertence ao bloco, tá? O metro quadrado aqui, para você ter uma ideia, no arrendamento, dificilmente passa ali os 20 euros o metro quadrado, tá? Mesmo em cidades grandes, em cidades menores, claro, o preço do metro quadrado é ainda menor. A média do preço do metro quadrado a nível nacional, ele teve uma última valorização em 1.500 euros, mais ou menos. Vou colocar um número aqui, porque eu não sei se esse vídeo vai ser lançado logo depois da gravação, se ainda demora mais um mês. Então, ele está aqui na média de 1.500 euros a nível nacional o metro quadrado. Embora, claro, a gente tem regiões onde o metro quadrado não chega nem a 800 euros, e a gente tem, por exemplo, Lisboa, capital do país, com um metro quadrado passando de 5.000 euros facilmente. Então, claro que na média fica 1.500 euros. E isso também coloca Portugal a um preço médio, tanto no arrendamento quanto na compra, ainda muito aquém de muitos países aqui da Europa. E muita gente também pode me perguntar ou expressar a opinião da seguinte forma: Giovanni, mas Portugal também não é igual a outros países da União Europeia, né? Não tem como comparar Portugal com Holanda, com Alemanha, com França. E eu pergunto para vocês, será que não? Porque a gente está falando de um país que está dentro de um espaço Schengen, dentro de uma União Europeia, onde há livre circulação, onde os voos, inclusive, são considerados domésticos. A gente está falando de um país onde utiliza a mesma moeda, então você não tem ali perda no sentido de câmbio, né, cambial. E você tendo essa livre circulação, você pode muito bem transitar e trabalhar nesses países desde que você esteja documentado. Então, será que realmente há uma diferença tão grande assim entre os países? Eu, Giovanni, para a maioria dos haters aí de plantão começar a deixar um monte de comentário, é bom que dá engajamento pro vídeo, eu acho que não tem muita diferença. Ah, Giovanni, mas você está errado, o preço do salário mínimo, o preço não, né? O salário mínimo em Portugal é bem inferior a esses países. Lá você ganha muito mais. Sim, você ganha mais. O salário mínimo em Luxemburgo é mais de 2.200 euros, né? Fazendo a conversãozinha certinha. O franco suíço também dá mais ou menos isso, né? Na casa dos 2.100 euros mais ou menos. Na Espanha, aqui do lado, o salário mínimo, se eu não me engano, já é 1.200 ou 1.400 euros. Portugal, o salário mínimo está em 820 na data dessa gravação do vídeo, né? É agosto de 2024. Mas também tem uma outra questão, né, gente, que muita gente deixa de fora. O custo de vida nesses países também sobe bastante. Eu já tive clientes que foram para esses países, França, Alemanha, Bélgica, e que passado algum tempo, 1 ano, 2 anos, eu acho que o máximo do cliente foi 2 anos e meio que ele ficou lá, um dos casos, ele voltou para cá. E eu fiz questão de conversar com todos eles a respeito do porquê eles terem voltado. E acredite ou não, a questão se esbarra no custo de vida.
Então a pessoa se empolga com o salário alto, porque vai ganhar 2, 3, 4, às vezes 5 vezes mais do que aqui em Portugal, mas aí vê que a crise habitacional lá também joga os preços dos imóveis muito mais caro, joga o preço do custo de supermercado também muito mais caro e no final das contas ele está ganhando mais ou menos o mesmo do que aqui quando pega o que sobra. Então, gente, é importante ter essa visão que há sim diferença entre os países, tá? Mas lá, por ter tudo mais caro, por ter um salário mais alto, você também vai ter as coisas mais caras. Então você vai ter um custo maior de vida. Se você está imigrando sozinho, ok, isso é realmente um detalhe no processo e vale a pena ir para a Alemanha, vale a pena ir para a Bélgica, vale a pena ir para a França, vale a pena ir para muito lugar, porque você pode ficar, entre aspas, não estou falando mal aqui de nada, mas você pode cair em qualquer buraco para pagar o mínimo possível de arrendamento, de aluguel, de quarto que seja, e tentar guardar o restante. Mas se você está indo com família, se você está indo com filhos, você não vai querer ficar em quarto, você quer um imóvel bom para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo. Então você quer morar bem, você quer sair de uma condição do Brasil, tentar manter essa condição, talvez até mesmo melhorar essa condição, se for para diminuir um pouco a bola, descer 1 ou no máximo 2 degraus do seu estilo de vida. Você não quer sair de uma vida confortável, já estabilizada no Brasil, para descer 10 degraus na sua evolução, né? E chegar aqui morando numa condição extremamente difícil, colocando sua esposa, sua família, seus filhos numa situação complicada. E para quem vem dessa forma, o custo de vida lá vai ser muito caro também. Então, no final das contas, compensa tanto? É aí que tem que ficar o pensamento. E aí eu venho e volto para a pergunta final. Portugal vive uma bolha imobiliária? Eu acho que não. Eu acho que não pelo simples fato de que realmente a gente ainda tem os preços dos imóveis no restante da Europa num patamar muito mais alto que Portugal. O que Portugal está tentando fazer é chegar o preço desses imóveis no mesmo patamar, o que é completamente aceitável, afinal de contas a gente está falando do mesmo espaço, né? É tudo a mesma zona do euro, tanto de câmbio quanto de livre circulação. Então Portugal tem um estilo de vida muito mais econômico, com os imóveis muito mais baratos do que o restante da Europa. E aí o europeu que pode falar assim, mas Portugal não se compara com o resto dos países. Isso é um pensamento medíocre de quem vive cá. Porque para quem vem de fora, a gente mesmo vindo para Portugal, o que muita gente daqui, da região daqui, acha que é um país menor, menos favorecido, ainda assim já é Europa, né? Quando a gente sai do Brasil para vir para Portugal, a gente não está saindo para vir para Portugal, a gente está vindo para Europa. Então a gente já está vindo para um país que faz parte de um bloco que ganha em euro, que tem sua moeda corrente como sendo o euro e, portanto, traz segurança para a gente, traz uma qualidade de vida, um nível de infraestrutura que muitas vezes a gente não tem no Brasil. Então, Portugal tentar se equiparar com esses outros países que também pertencem ao bloco, que também trabalham com a mesma moeda, é normal, é um processo completamente normal. E vou além disso, porque eu costumo falar que a questão da bolha imobiliária, ela é um tripé, né? E no tripé, se um desses pés caem, somem, o tripé automaticamente é derrubado. Mas Portugal tem todas as 3 bases do tripé muito bem sólidas, tá? E a segunda base, eu falei agora da primeira, né? Mas a segunda base é justamente a questão da oferta e demanda. A oferta de imóveis no país, ela é muito reduzida face à quantidade de gente querendo os imóveis. Então a gente tem uma procura muito grande por uma demanda, por uma oferta no mercado muito baixa. E isso automaticamente também inflaciona os preços dos imóveis, né? A gente tem muita gente querendo comprar o mesmo imóvel, porque não tem outro imóvel para comprar no mercado. O proprietário, vendo essa situação, aproveita para subir o preço.
porque ele sabe que tem muita gente querendo comprar aquele mesmo imóvel. Então a gente tem aí mais uma nova questão para manter o preço dos imóveis certinho. E Giovanni, qual que é a terceira perna aí desse tripé? Qual que é a terceira base para sustentar a ideia de não ser uma bolha imobiliária? Na minha opinião, a questão dos bancos, né? Os financiamentos bancários aqui para o ramo imobiliário, né? O financiamento habitacional, ele está muito bem desenhado pelos bancos. Ele é muito bem regularizado pelo Banco Central, que por sua vez obedece ao Banco Central Europeu, ou seja, a gente tem os bancos que emprestam dinheiro, que tem que seguir a regra do Banco de Portugal, que equivale ao nosso Banco Central do Brasil, mas não para no Banco de Portugal não. Acima do Banco de Portugal ainda tem um Banco Central Europeu, que também trazem as regras para todos os países do bloco. E isso traz segurança, isso traz estabilidade. Porque não é só um único banco, como é no Brasil o Banco Central, ou como é nos Estados Unidos o Fed, né? Não é um único banco que dita as regras de todo mundo. É um banco que dita as regras e esse banco supervisionado sob regras de um banco que acompanha os 27 países que pertencem ao bloco da União Europeia. Ou seja, a gente tem um sistema bancário muito bem reforçado, com as tramas muito bem ali presas para trazer para o tecido financeiro e econômico do país uma segurança importante. Então a gente tem hoje uma base muito bem feita de regras para o financiamento que evitam casos como foi o dos Lehman Brothers nos Estados Unidos na época de 2008 ali até 2011, quando a gente viu uma quebradeira geral nos Estados Unidos e que trouxe para o mundo inteiro uma avalanche de problemas no ramo imobiliário. Então eu acho que Portugal, nesse sentido, está muito bem protegido. A oferta sendo baixa traz uma quantidade de gente querendo comprar absurda, porque não tem os imóveis realmente, e a gente tem toda essa solidez do imóvel ainda tá a um preço que para o português parece muito alto, mas que a nível de Europa ele ainda está muito baixo. Então a gente está tendo equalização dos preços, a gente tem uma oferta grande, pequena, face ao número de demanda, e a gente tem a robustez do processo financeiro no processo. Ou seja, a gente tem um tripé muito bem feito para poder trazer essa segurança de que a compra de um imóvel aqui não é uma bolha. Então é isso, pessoal. Para quem gostou do vídeo, seguiu a gente até o final, por favor, deixe seu joinha, deixe seu like. Se está seguindo a gente no Instagram, dê seu coraçãozinho. Isso ajuda demais o canal. Para quem ainda tem dúvidas, deixa aqui nos comentários uma pergunta, um posicionamento a respeito. Se não gostou do vídeo, escreve aí também e me explique por que você não gostou. Quem sabe a gente começa aqui nos comentários uma discussão sadia sobre o processo. Gente, brigadão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!